Boa noite, somos os alunos da segunda série ETT e vamos apresentar o nosso trabalho direcionado pela professora Ruth de Geografia com o tema A Segunda Guerra Mundial e as Revoluções Industriais. Nossos componentes são Aline, Tainara, Thaísa, Levi, Yasmin e eu, Denilson. Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 a 1945. O que se resultou desse conflito foi na morte de 60 a 70 milhões de pessoas, embora que surgiram estatísticas que a guerra provocou mais de 70 milhões de mortos. A guerra iniciou-se na Europa, espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Os aliados eram Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Os eixos eram Alemanha, Itália e Japão. Para quem não sabe o que é eixos são países que reuniam as ideologias autoritárias, englobando o narcisismo e o fascismo. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Baby Hack e o lançamento das bombas atômicas. Avanço do eixo Roma-Berlim. A Itália entrou na guerra ao lado dos alemães, formando o eixo Roma-Berlim. Em 1940, a luta de guerra foi rápida e marcada pelo avanço do eixo. Hitler ocupou a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. A França foi invadida em 1940. O norte capitulou a maioria de seus militares, teve que fugir para a Inglaterra. Em 1941, a Alemanha se voltaria para o leste e iniciaria a Operação Barbarossa contra a URSS. O Japão, que já estava em guerra contra a China desde 1937, aproximou-se da Alemanha e ocupou a Indochina. Preocupados com o avanço nipônico, os Estados Unidos suspenderam o comércio com o Japão. Em 1941, o Japão atacaria a base naval de Pearl Harbor, forçando os Estados Unidos a entrarem na guerra. Apesar dos Estados Unidos terem assinado a Carta do Atlântico com os aliados meses antes, e evitava entrar no conflito. De uma forma mais clara, a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, equilíbrio de força, ficou marcada na história pela indefinição de quem ganharia o conflito no final, pois essa foi a fase em que os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, pois até então eles haviam perdido a primeira fase que terminou em 1941, dando início no mesmo ano à segunda fase. A segunda fase foi a fase em que os aliados finalmente conseguiram se erguer à altura na guerra, pois haviam equilibrado forças com os alemães e foi em 1943 que foi finalizada a segunda fase da guerra. O avanço aliado e o fim da guerra. Em 1943, os aliados invadiram a Itália com a participação dos pracinhas brasileiros da Força Expedicionária Brasileira. E o rei Vítor Emanuel III demitiu Mussolini do cargo de primeiro-ministro. Mussolini resistiu no norte da Itália, onde acabou sendo assassinado por guerrilheiros em 1945. A primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial começou no final do século XVIII e estendeu-se até meados do século XIX. Originada na Inglaterra, ela ocorreu depois em outros países europeus, como França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e também nos Estados Unidos. Esse período ficou marcado por invenções e descobertas científicas revolucionárias, que tiveram aplicações diretas na indústria e nos transportes.
São exemplo a criação da máquina a vapor, a utilização do carvão como fonte de energia e a invenção da locomotiva que desenvolveu o transporte ferroviário. O primeiro ramo industrial a empregar a tecnologia da máquina a vapor foi a produção têxtil, que antes da Revolução era desenvolvida artesanalmente. A utilização de máquinas na indústria têxtil proporcionou grande aumento da produtividade. Com o uso de máquinas movidas a energia mecânica, as fábricas passaram a produzir de maneira quase ininterrupta, gerando muitos postos de trabalho na cidade, as quais atraíram um grande número de pessoas provenientes das áreas rurais. A Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial teve início entre os anos 1850 e 1870 e durou mais ou menos até 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial, nos quais mudanças ocorreram na área automobilística, no ramo da comunicação, tecnologia, transporte e saúde. Para mais eficácia do processo, novas energias foram utilizadas, como o aço, o petróleo e a eletricidade. Com todo esse avanço industrial, foi necessário mais recursos que possibilitassem a permanência dessas transformações, e assim mantendo a indústria aquecida. A terceira revolução industrial, também conhecida como a revolução digital, teve um impacto significativo na sociedade e na economia global. Caracterizada pelo rápido avanço da tecnologia da informação e comunicação, essa revolução trouxe mudanças profundas nos processos produtivos, na forma como as pessoas se comunicam e interagem, na organização das empresas. Uma das principais características da terceira revolução industrial foi o surgimento e a disseminação da internet, que conectou o mundo de uma forma sem precedentes. A conectividade global permitiu a troca instantânea de informações, a criação de novas plataformas de comunicação e o acesso a uma quantidade enorme de dados. O rápido avanço da tecnologia e a constante inovação estão transformando a forma como vivemos e trabalhamos, abrindo caminho para a criação de novas oportunidades e desafios. Essas tecnologias estão sendo aplicadas em diversos setores como manufatura, saúde, transporte, energia e agricultura. O desemprego estrutural. Uma questão associada à terceira revolução industrial é o problema do desemprego causado pelas novas tecnologias, como a robótica e a informática. Trata-se do desemprego estrutural, resultado de novas formas de organização do trabalho e da população, que presidem do trabalho braçal e repetitivo. Tanto os países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos são afetados por esse desemprego, um dos graves problemas de nossos dias.